Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui para mais uma vez prestarmos este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã, para que abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você que está com a sua Bíblia aí engatilhada, abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso 20. Lemos assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, obrigado pela tua palavra lida aos nossos corações. Continua falando com cada um de nós, Pai, assim como já pudemos ouvir e falar contigo através das canções, das orações, que o Senhor continue a falar conosco através da tua palavra. Oro assim, já agradecido, no precioso nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amigos que nos ouvem, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nesta semana, eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Como bem disse já os nossos irmãos, o irmão Ezequiel, no seu pedido de oração, pedindo pela família do irmão Genivaldo, pedindo pela família da irmã, pelas filhas da irmã Julita, orando por essas famílias queridas que perderam seus entes queridos nesta semana, a Julita ontem, e nós sabemos que é um tempo difícil. Como gostaríamos de estar lá para dar um abraço, um beijo nestes irmãos, mas estamos também restritos a esta situação. Quantos abraços não têm sido dados nesses dias? Eu vi um vídeo esta semana que me chamou bastante atenção, porque uma filha estava muito desejosa de dar um abraço na sua mãe. E ela, então, inventou um mecanismo para isso. Veja o vídeo, como esse abraço aconteceu. Dá uma olhadinha. So, happy Mother's Day, Mom. We're going to give you a hug on Mother's Day. Put your arms through. So you have to put your arms, I'm putting my arms through the top. And you have to put yours through the bottom holes, because you're shorter. And then I get to hug my mom. Você viu só? Parece que nós vamos ter que inventar muitos desses para poder ter lá, quando voltarmos aos cultos presenciais lá em nossa igreja, talvez até quando pudermos saudar mais os nossos familiares. Esta filha inventou esse mecanismo aí para poder matar aquela saudade, de dar um abraço gostoso na sua mamãe e também depois Netinho também pode receber um abraço. Então, eu sei que o abraço tem feito falta em nossos dias. Não há dúvida que o que mais desejamos nestes dias é voltar a abraçar, voltar a beijar,
Um abraço sem medo, um abraço sem temor, um abraço caloroso, cheio de amor. Há uma poesia de Ivânia de Farias que lemos assim: bendito seja o abraço. O abraço da nossa família, pai, mãe e irmãos, o abraço que acolhe na hora da solidão, o abraço que aconchega, o abraço do desespero, o abraço de carinho que sempre será bem-vindo, o abraço da amizade fraterna, o abraço com o buquê da flor, o abraço que acalma a alma, o abraço cheio de amor. Com certeza, esta poesia expressa a força de um abraço e a necessidade que temos de abraçar. Mediante esta ilustração que pudemos ver, mediante esta poesia e o texto que nós lemos, nós vemos também que nessa história do pródigo, a questão do abraço, do beijo, marcou muito o encontro daquele filho arrependido. Eu e você já ouvimos, com certeza, várias mensagens neste texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, falando a respeito do filho pródigo. Eu mesmo tive a oportunidade de entregar minha vida a Jesus, de crer nele como Senhor e Salvador da minha vida, após uma mensagem deste texto do filho pródigo, há anos atrás. A mensagem foi pregada, eu lembro que perguntei à minha mãe sobre a importância de estar lá na casa do Senhor e de ter Jesus como Senhor e Salvador. Minha mãe completou a mensagem no meu coração e o Espírito Santo selou aquela mensagem que foi trazida por conta desse texto do filho pródigo. Um filho que volta ao lar para receber o abraço caloroso, o beijo caloroso do pai. Nós vemos que nas duas histórias que também são contadas no Evangelho de Lucas, a história da ovelha perdida e a história da dracma perdida, nós podemos observar que na questão da ovelha, o pastor saiu em busca da ovelha que estava perdida. No que diz respeito à dracma, também, a dona da dracma também procurou a dracma, foi em busca da dracma. Mas aqui, o pai teve que esperar, nesta parábola agora do pródigo, o pai teve que esperar para que o filho pudesse voltar no tempo certo. Esperar para dar aquele abraço, aquele beijo que estava sufocando, que estava desejoso de dar o mais rápido possível. Sim, nessa história eu pude perceber que o pai provavelmente estava sempre no portão da sua casa, na sua fazenda, à porta ou na varanda da sua casa, aguardando e olhando pelo caminho para ver se o filho voltava. Porque o que ele mais desejava era poder ter o filho de volta. Então, a primeira coisa que eu observo é que o pai estava pronto para dar um abraço paciente no filho. Ele aguardou pacientemente para que o coração do filho estivesse pronto para aquele abraço. No verso 17 do texto que nós lemos, podemos ver: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. E no verso 18, nós vemos que ele se levanta. O verso 18 diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Sim, aquele abraço paciente do pai precisou aguardar o tempo certo para que o filho, tocado pelo Espírito Santo de Deus,
pudesse, então, cair em si do erro que havia cometido, de ter abandonado o seu lar, de ter pego parte da sua herança, de ter gastado tudo de maneira dissoluta, de ter ficado pobre, sem nada, na miséria, de ter que, inclusive, cuidar de porcos e nem se alimentar do alimento dos porcos, porque nem isto davam a ele. Mas ele caiu em si. Naquela vida de miséria, ele lembrou do seu pai. Veio à memória a sua casa, a sua família. E ele, caindo em si, disse: eu não posso. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Talvez lá no fundo, ele estava bem ciente de que o pai estava lá esperando ele, com um abraço paciente, aguardando o tempo certo. E aquele pródigo se levanta, naquele ato de arrependimento, e abrindo mão até da questão da sua herança, mais uma vez, de filho, porque, na verdade, a herança ele já tinha até recebido, ele diz: eu preciso ir e me apresentar, porque mesmo um trabalhador dos mais simples do meu pai tem o que comer, tem onde dormir, e eu aqui, deste jeito. O filho percebeu que, independente de qualquer situação que tivesse ocorrido antes, o lar amoroso do pai era o melhor lugar para se estar. E o pai, então, nós podemos ver no verso 22 e 23, o pai estava lá, pronto para dar um abraço caloroso no filho. E não recebê-lo como um dos seus empregados, mas voltar a dar o lugar para ele, que realmente já era dele e ele tinha aberto mão. O texto diz assim: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. E ainda o pai completa: porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sim, o abraço paciente do pai recebeu aquele filho nos braços. E eu fico pensando na intensidade do amor que estava contido naquele abraço. Um abraço inesquecível. Talvez um abraço que eu e você queiramos dar a tantas pessoas que, nesses praticamente 2 meses, quase, de quarentena, nós não pudemos dar. Estamos impedidos de dar. Quão caloroso será esse abraço? Quão cheio de amor será esse abraço? Um abraço paciente, porque sim, estamos aguardando de maneira paciente que tudo isso passe, que nós possamos vencer este grande desafio. E aí eu me lembro não apenas de um abraço paciente, mas de um abraço esperançoso. Sim, nós não podemos perder a esperança de forma alguma. Nós pudemos, recentemente, relembrar a história de Abraão, que, em obediência ao Senhor, foi ao sacrifício, na verdade, para levar o seu próprio filho em sacrifício. Mas, diante daquela jornada, diante de todo o texto, nós vemos que havia esperança no coração de Abraão, de que Deus iria intervir, de que Deus iria mudar aquela situação, e realmente Deus mudou. Ao invés de Abraão sacrificar Isaque, o Senhor providenciou o cordeiro. Sim, providenciou o cordeiro para o sacrifício. E eu fico imaginando naquele abraço esperançoso que Abraão deve ter dado a Isaque. E Isaque deve ter dado a Abraão. Tudo passou, meu filho. O temor, o medo deste momento, as incertezas deste momento, tudo passou.
aquele abraço esperançoso, cheio de amor, aconteceu. E eu não tenho dúvida que o abraço esperançoso que eu quero dar, que você quer dar, meu irmão, meu amigo, minha irmã, será dado. Porque se há algo que eu e você não podemos perder, é a esperança. Por mais que os dias se alonguem, por mais que o tempo passe, nós não podemos esquecer que nós temos uma rica promessa. E esta promessa está dada a mim, está dada a você que crê no Senhor Jesus. A promessa de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança e, de forma alguma, nós podemos perder essa esperança. Então, além daquele abraço paciente que teve o pai do pródigo, que nós também possamos ter este abraço de esperança. Porque o pai do pródigo também aguardava com esperança a chegada do seu filho, o retorno do seu filho. Assim como nosso Deus aguarda com esperança, com desejo ardente, o retorno de todos os seus, daqueles que Ele criou com amor, criou cheio de vida, e que com certeza Ele não deseja perder nenhum. Sim, a esperança no abraço fraterno do nosso Deus. Além de ser um abraço paciente, porque Deus aguarda o tempo certo, assim como o pai do pródigo aguardou. Além de um abraço esperançoso, porque sim, o nosso Deus, assim como o pai do pródigo, pôde aguardar de maneira esperançosa para dar um abraço no seu filho. Também o nosso Deus aguarda esperançoso para dar um abraço a estes que Ele deseja ter de volta. E aí o que nós vamos ter é um abraço amoroso. Um abraço paciente, esperançoso e amoroso. Sim, em uma época, irmãos, onde as pessoas tinham medo, inclusive de pronunciar o nome de Deus. Jesus contou essa história. Jesus contou estas parábolas para mostrar que o que mais Deus deseja é nos abraçar, é estar conosco, dar aquele abraço caloroso. E Ele aguarda de maneira paciente. Ele aguarda de maneira esperançosa. Ele aguarda para dar este abraço amoroso em todos aqueles que, com certeza, já creem e crerão no seu nome. Por isso, amados irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 15, ele diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Sim, assim como o pródigo se levantou e pôde se arrepender daquela atitude que havia tomado, que o levou à miséria, hoje, o homem também pode se arrepender da sua miséria. Porque esta situação atual que nós estamos vivendo tem mostrado ao homem, mais uma vez, que nada somos. Que por mais sábios ou inteligentes que julgamos ser, por mais recursos que pensamos ter, nada somos. Nós precisamos desse abraço paciente, desse abraço esperançoso, desse abraço amoroso do nosso Deus. E o nosso Deus não nos quer como escravos, como bem escreveu aqui o apóstolo Paulo. Ele nos quer como filhos de adoção, herdeiros com Ele, co-herdeiros em Cristo Jesus. É o que o Senhor deseja.
Sim, ele deseja dar um abraço apertado. Assim como eu e você não vemos a hora de tudo isso passar para dar um abraço apertado naqueles que amamos, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, irmãos, familiares de um modo geral, vizinhos, amigos, um abraço sem medo, um abraço sem temor. Deus também aguarda o tempo de dar este abraço gostoso em todos aqueles que nele creem. Como o Senhor aguarda por isso. Aguarda por isso. Sim, este é o nosso Pai amado, perfeito em amor, bondade, poder, justiça e sabedoria. Um Deus tremendo que aguarda a cada um de nós para dar este abraço gostoso. Sim, nosso Deus nos espera com este abraço paciente, esperançoso, amoroso. Por isso, nesta manhã, eu digo, venha sem demora receber este abraço do Senhor. Enquanto eu e você não podemos abraçar a tantos quanto gostaríamos de abraçar neste dia, hoje, o Senhor pode dar este abraço em você. Lembra que Ele te espera de maneira paciente, que Ele te espera com o coração cheio de esperança, de que esse dia chegue o mais rápido possível. Sim, Ele aguarda para te dar esse abraço amoroso, o mais rápido possível. Por isso que lemos na poesia, bendito seja o abraço. E ao final da poesia que lemos no início, o abraço que acalma a alma, o abraço cheio de amor. E se há um abraço, que como bem disse aqui a autora desse poema, Ivânia de Farias, se há um abraço que acalma a alma, se há um abraço cheio de amor, é o abraço do nosso Deus. Que bom por aqueles que já foram abraçados por Ele e todos os dias são abraçados pelo Senhor. Mas se você ainda não teve o calor deste abraço, hoje é tempo de recebê-lo. Hoje é tempo de correr, como fez o pródigo, de correr para os braços do Senhor. Porque Ele não te quer como escravo. Ele te quer como filho amado. Por isso, está lá pronto, com um abraço paciente, um abraço esperançoso, um abraço amoroso. Que Deus te abençoe e que hoje você possa receber este abraço do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, ore a Deus, aí onde você está, em sua casa. Busque a sua presença. Se você já tem recebido esse abraço do Senhor, glória a Deus por isso. Se você já correu para os braços do Senhor, oh, amém por isso. Mas se você ainda não fez isso, faça isso hoje. Hoje é o tempo. Hoje é o dia de receber este abraço.